Graça e paz, queridos, boa noite, como vocês estão? Entramos online às 2 minutos antes das 9 horas, vamos esperar os irmãos entrar online, estamos já online para mais uma live, vamos deixar os irmãos já ir entrando, né? Como vocês estão? Isso. Já temos o Rafael, a Grazi, a Leila Silva. Olá, Leila. Aí o Gilmar já está online com a gente. Gilberto, lá de Buritis. Nós também estamos ao vivo no Instagram também, tá? Estamos ao vivo no Instagram também. Aí já tem uma Dianinha Brito no Instagram. Isso. Olá, querido, nós temos uma live para hoje. Já que estamos em quarentena, né? Não podemos estar saindo aí para a rua. Paz, pastor e a família, abraço. Para você também, querido. Deus te abençoe, tá? Bacana, queridos. Hoje eu tenho algo especial, eu quero continuar, né? Você viu o tema da live, o tema é sobre o rapto, né? Sobre plenitude dos tempos e os sinais dos fins. Então, você pode estar conosco aí. Olá, queridos, a Pati, estamos aí online, né? Jonas Freitas Rocha, seja bem-vindo. Esperar alguns irmãos entrar. Então, nós vamos falar sobre as plenitudes de tempo. Nós já temos 4 lives falando dos fins dos tempos. 4 lives, se você puder estar assistindo depois dessas lives, eu tenho lá no meu canal do YouTube, eu vou postar aqui meu canal do YouTube, tá? Para que você possa entrar no canal, eu tenho lá liberado todas as 4 ministrações, todas as 4 lives que eu fiz aqui, falando sobre os tempos dos fins, tempos do fim, tá? Então, se você puder depois ir lá no meu canal e assistir, se você quiser pegar, porque eu não vou repetir elas aqui, para essa live não ficar tão grande. Então eu vou postar aqui para você, ó, postar aqui, vou fixar aqui para você, tá? Esse é meu canal no YouTube, tá fixado aqui, ó. Entra lá, queridos, assiste as outras lives, tá bom? Por quê? Porque é importante, tá aí o Domingos, Gesiel Souza, Júnior entrou, Keila, tem uma galera aí online, né? Muita gente em casa. Querido, vai compartilhando essas lives, vai compartilhando a live para outras pessoas aprenderem. Nós vamos falar sobre os julgamentos hoje, nós vamos falar sobre como tudo que eu nós temos percebido. Por favor, vá lá, volte nas lives passadas, lá nas lives, né, que nós temos já no nosso canal lá. Aqui também no Facebook temos, mas se você puder buscar elas lá no canal seria bem melhor, tá? Porque lá você vai pegar a sequência delas, tá bom? Aí Zoraide tá aí online com a gente. Então, querido, nós vamos falar sobre a plenitude dos tempos, né? Nós já falamos aí, estamos baseando em Mateus capítulo 23, 24 e 25. E hoje nós vamos sair desses textos e vamos para outros textos, para a gente aprender um pouquinho mais. E durante nós vamos ministrando, você pode fazer suas perguntas, tá? Vai mandando suas perguntas aí para nós e nós vamos respondendo para vocês cada pergunta, ok? Vamos lá então, vamos começar, vamos fazer uma oração, né? Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui junto com esse grupo. Nós estaremos fazendo uma live todos os dias, aprendendo mais, aproveitando esse tempo que estamos em quarentena. Eu acredito que é algo de Deus, há um propósito de Deus nisso. Mesmo que é uma catástrofe, isso é algo que nós não desejamos, mas Deus, todas as coisas prevalecem, todas as coisas elas são bênção para nós. Então nesse tempo nós estaremos aprendendo a Tua Palavra, aprendemos a ter comunhão com a nossa família, aprendendo a observar as Escrituras e ver os sinais dos tempos do fim, que tudo isso são cumprimento daquilo que o Senhor deixou registrado na Palavra de Deus. Por isso, Senhor, muito obrigado pela Sua Palavra, nos faz receber a revelação da Tua Palavra atrás das Escrituras, que o Espírito revele a nós tenhamos entendimento de tudo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nessa noite. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Amém.
Tá aí, Alessandra, graça e paz. Graça e paz. Jailton Santos, sejam bem-vindos, tá? Obrigado por estar conosco. Espero que você possa aprender. Eu estou com a minha Bíblia. Eu estou usando a minha Bíblia pequenininha, né? Ela é uma Bíblia de borda gigantesca. Olha só para vocês verem. A Bíblia de borda que nós pedimos para ser feita, para a gente poder trabalhar melhor. Vamos lá então, queridos. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Mateus 24, né? Nós viemos falando nas outras lives sobre a plenitude dos tempos, que tudo está se cumprindo para que aconteça um evento muito poderoso. Todas as outras igrejas, todos os outros pastores, todos os outros irmãos têm pregado sobre a volta de Jesus. Né? Jesus está voltando, e isso é uma grande verdade mesmo. Jesus está voltando mesmo. Porém, querido, antes da volta de Jesus tem um acontecimento muito poderoso. E esse acontecimento é que nós devemos estar observando hoje à noite. Eu quero falar desse acontecimento, o acontecimento da volta de Cristo. Mas antes da volta de Cristo, existe algo poderoso que precisa ser ministrado entre as igrejas, entre os pastores, entre os membros, né? Os membros aqui da Igreja do Amor, a qual sou pastor, eles já sabem disso, mas nós vamos massificar hoje nesses dias, né? Nessa quarentena aí, até o dia 5, nós estamos aí de quarentena. Eu quero estar postando todo dia uma live falando sequencialmente sobre esses fatos. E eu gostaria muito que vocês que estão online colocassem aí, querido, suas perguntas, né? Pastor, o que é isso? O que é aquilo? Por que o senhor disse isso? Onde está aquilo? Que nós vamos, né, aprendendo junto. Quando você me pergunta, eu aprendo, nós aprendemos junto, ok? Então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que no capítulo de Mateus, capítulo 20, 21, 22, até o começo, até o 23, Cristo, ele entra em Jerusalém e ele faz várias coisas. Uma delas é a entrada triunfal dele, outra ele derruba todas as mesas dos cambistas, ele prega sobre os dois servos, aquele que disse, o seu senhor chegou para ele, o seu pai chegou para ele e disse, olha, vai para a vinha trabalhar. Ele disse, não vou, mas depois foi. E a outra ele disse, vai para a vinha trabalhar, ele disse, eu vou, e acabou não indo. Qual dos dois foi obediente? E aí o Senhor chega num fato que ele entra no templo lá em Israel, o Senhor Jesus lá no capítulo 23, versículo 37, ele entra no templo e ali ele está pregando no templo e ele percebe que os fariseus e os saduceus, os sacerdotes, os escribas, eles estão na verdade só querendo pegar Jesus, querendo derrubar Jesus, colocar Jesus em confronto das suas palavras. Então Jesus entrega duas profecias. A primeira profecia, Jesus entrega a profecia dizendo que aquele templo ficaria deserto, aquela estrutura daquele templo ali, que nessa época era o templo de Herodes, já não era mais o templo de Salomão, né? Porque Salomão reconstruiu o templo de Salomão, Herodes reconstruiu o templo de Salomão, e ali ele disse, olha, e essa casa ficará deserta. Quando ele disse isso, ele estava dizendo, tem uma profecia dizendo que a glória da última casa será maior do que a primeira. A glória era Cristo entrando naquele templo, mas quando Cristo entrou naquele templo, em vez de ele ser recebido, ele foi rejeitado pelos judeus, rejeitado pelos seus. Então a Bíblia diz, olha, essa casa vai ficar deserta. O Júnior já até colocou o texto aí. Obrigado, Júnior. E ele diz uma segunda profecia, ele diz assim, ó, não me vereis mais, isso para os judeus, não me verei mais até que venha, até que vocês digam, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então o Senhor entregou duas profecias. A primeira profecia é que aquela casa ficaria deserta porque Cristo estava saindo dessa casa. Ele acaba de dizer isso e ele sai, os discípulos correm atrás dele, param ele na porta do templo e diz, Senhor, o senhor já viu o tamanho dessas estruturas, dessa casa, desse templo? Só para você perceber que nos muros de Jerusalém, ainda lá nos muros das Lamentações, embaixo dos muros tem uma pedra que pesa 168 toneladas, uma pedra. Você imagina a estrutura desse templo, querido, como que era. Então nessa estrutura do templo, o Senhor repreende os discípulos porque eles estavam admirados por aquele templo. Porque na época de Jesus, deixa eu só tentar te explicar a seriedade daquele templo para o judeu. Deus só existia em um lugar no planeta Terra. Aonde? Em Israel. E em Israel, Deus só existia ou manifestava em um lugar, no templo.
E no templo, Deus só se manifestava em um lugar, no Santo do Santo do templo. Então o que quer dizer? Todo judeu na face da terra, em sua época, na época de Cristo, tinha que migrar até Israel, até no templo, para adorar o Senhor. Então, para o judeu, o templo era tudo que era, tudo de importante estava no templo. Mas o Senhor declara o seguinte, ele diz o seguinte, ele pega os discípulos, que os discípulos estão tentando persuadir o Senhor, e ele diz assim, olha, vê tudo isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, ele diz assim, vês tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí ele deixou aí os discípulos com a cabeça quente, ele disse, meu Deus, então o templo vai cair. Para os apóstolos, os discípulos que estavam com Jesus, eles ficaram espantados. Então Jesus sobe para o Monte das Oliveiras, lá no versículo 3, e lá os discípulos correm atrás deles e faz 3 perguntas a Jesus. A primeira pergunta que eles fizeram é, quando serão estas coisas? Que coisas? Que o templo ficará deserto, que o templo será derrubado, não ficará pedra sobre pedra. Quando será? E essa profecia, a primeira profecia que eles perguntam a Jesus, já se cumpriu, querido. Lá no ano 70, o imperador Tito, juntamente com o exército romano, invade Jerusalém, queima Jerusalém, destrói toda Jerusalém, derruba o templo e o templo fica assolado. E os judeus são levados escravos para todas as nações. Israel perde, né, ali o seu local. Então essa primeira profecia, quando acontecerão essas coisas, já se cumpriu. 2, eles fazem uma segunda pergunta para Jesus. Que sinais haverá da sua vinda? Por que eles perguntaram? Porque Jesus disse, olha, só me verão quando disserem, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então eles pedem sinais. Quando o Senhor virá? Quando o Senhor voltará? Porque o Senhor disse que o Senhor vai e não vai voltar mais. Então quando o Senhor voltará? Quando o Senhor vai voltar, nós vamos poder dizer, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então, essa é a segunda pergunta. Quando vai ser esse momento que eles vão dizer, bendito é aquele que vem no nome do Senhor? Vai ser no final dos 7 anos da grande tribulação, no princípio do milênio, que a Bíblia diz lá em Mateus 24, nós vamos ler depois, Mateus 24, versículo 29 e 30, que diz que, versículo 27 ao 31, que diz que porque assim como o relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que está o cadáver, ali juntarão as águas. Logo depois das aflições daqueles dias, as aflições daqueles dias são 7 anos da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua perderá a sua luz, as estrelas cairão do céu e a potência do céu será abalada. Então aparecerá um sinal no céu, o filho do homem e todas as tribos e toda a terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí é o sinal, quando ele voltar no princípio do milênio, os judeus vão olhar para Jesus e vão ver as suas mãos furadas, vão ver que eles, os próprios judeus, crucificaram o Cristo e vão dizer, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Tá, mas aí eles dão uma terceira pergunta, lá no capítulo 24, versículo 3, ele diz, quando serão estas coisas? Que sinais há da sua vinda? E por último eles dizem, e do final do mundo? Então eles fizeram 3 perguntas totalmente muito importantes para nós, querido. Porque nós cremos que o Senhor está à porta. Porém, queridos, o que nós precisamos entender em nosso entendimento é que antes da volta de Jesus, que é no final dos 7 anos da grande tribulação, antes da grande tribulação dos 7 anos, haverá o rapto dos vencedores, haverá um rapto de alguns entre a igreja, não será toda a igreja, somente os eleitos ou aqueles que cumpriram o propósito serão arrebatados. Então a plenitude do tempo, quando se cumpre, é isso, a plenitude do tempo dos sinais dos fins, é que antes que aconteça isso, haverá um rapto dos vencedores, ok? E essa é a parte que nós devemos estudar hoje, nós devemos... eu quero que você atente por isso, eu quero te dar aqui alguns detalhes para que você possa entender o que o Senhor está dizendo, ok? Então a primeira coisa que vamos aprender, é que a Bíblia, quando Cristo está dando, agora Cristo começa a relatar no capítulo 24, no capítulo 25, os sinais que haverá para 3 nações ou 3 grupos de pessoas que existem sobre a face da terra. O primeiro grupo é para os judeus. Então, do capítulo 24, do versículo 4 até o 31, Deus vai dar os sinais da sua volta para o judeu. Então, toda essa parte
eu não posso aplicar à igreja e nem aos gentios, eu tenho que aplicar aos judeus. São profecias para o judeu. E eu vou ler 2 ou 3 versículos para mostrar para você. Do capítulo 24, do versículo 32, até o capítulo 25, do versículo 30. Isso. Deus vai falar com a igreja. São sinais que o Senhor deu para os discípulos, mas voltado à igreja. Esses eu não posso aplicar a Israel e não posso aplicar aos gentios. Ok? Então Deus tem 3 povos sobre a terra. Deus não tem brasileiro, Deus não tem japonês, Deus não tem estadunidense, Deus não tem americano, inglês. Deus tem 3 povos sobre a terra. O primeiro povo é o povo que nós chamamos de povo escolhido por Deus. Então toda vez que você lê na Bíblia a palavra escolhido, e este é o meu povo escolhido, Deus não está falando da igreja dele, e Deus não está falando dos gentios, Deus está falando dos judeus, porque eles são o povo escolhido de Deus. Toda vez que você lê na Bíblia o povo eleito por Deus, então Deus está falando daqueles que são a igreja. Quem são a igreja, pastor? São os judeus e os gentios que aceitaram Jesus como Salvador. Então Deus, quando olha para a terra, e Jesus, quando estava profetizando aqui, dando sinais da sua volta, ele deu sinais para os judeus, ele deu sinais para a igreja e ele deu sinais para os gentios. Quem são a igreja? São aqueles gentios que se converteram à igreja, que não são judeus, e são os judeus que converteram a igreja. Por isso nós temos agora 3 povos. E por último, que é os sinais para os gentios, o Senhor deu de Mateus 25, 31 até o versículo 46. Então são 3, são bem divididos. Só para você ver que Deus aqui deu sinais para a igreja, para os gentios, para os judeus primeiro, eu vou ler alguns textos para você. Oi Karina, tudo bem? Paz, como está em Costa Marques? Deus te abençoe. Então vamos lá, primeiro sinal, só para você ver. Nós que somos cristãos, nós cremos que Jesus já voltou há 2000 anos atrás, em carne, habitou entre nós, o verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu e ao 3º dia ressuscitou e subiu aos céus. Essa é a nossa visão de igreja. Então todo aquele que é igreja, ele já crê que Jesus voltou. Então vamos lá, Mateus 24, 5, Deus está falando com os judeus, não está falando com a igreja, não está falando com os gentios. Ele diz assim, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, e olhai e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é fim. Quando ele diz assim, para pensar, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, eu e você que somos cristãos, nós não aceitamos essa palavra. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Cristo já veio. Mas para o judeu que não acreditava que Jesus era o Cristo, era o Messias, para eles, o que acontece? Para eles vão ser enganados. Então, quando alguém dizer que o Cristo está em tal lugar, eles vão atrás, porque eles esperam o Messias. Como é os boatos agora que alguns rabis em Israel já estão dizendo que o Messias já está entre nós. E na verdade não é, porque Jesus já voltou. Quando é que Jesus vai voltar? Depois dos 7 anos da guerra. Tá? Então vamos lá, querido. Vou te dar outro texto aqui para você entender. Só para você entender, E quando, versículo 15, Mateus 25, 15 diz, quando virdes que a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que lhes entenda. Então, os que estiverem na Judéia, nós não moramos na Judéia, então essa profecia não é para nós, é para o judeu. Ele diz, aqueles que estão na Judéia, fuja para os montes, aqueles que estiverem no telhado, não desça para tirar as suas coisas, o que estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes, mas ai das grávidas que amamentam naquele dia. Olha só para você ver, outro texto, versículo 23 do mesmo capítulo, está falando para o judeu. Só para você entender, eu estou querendo que você entenda, querido, que há textos que eu não posso aplicar para a igreja, porque senão eu vou confundir os sinais de Deus sobre a nossa vida. Nós cremos que Jesus está para voltar, sim, mas antes da volta de Jesus há um tempo, há um arrebatamento, há um acontecimento extraordinário que você e eu temos que estar preparados. E eu sei que 90% das igrejas não estão preparadas, dos irmãos não estão porque não conhecem isso nas escrituras, ok? Então, você vai ver aqui que ele vai dizer assim, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não
não lhe dê crédito, porque subirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos são o povo de Israel, não é a igreja é eleita em Cristo, ok? Então tá, depois o Senhor vai falar da parábola da figueira, nós já aprendemos, você vai lá em outra live. Agora eu quero falar desse tempo aqui. Pastor, o que o senhor está dizendo então? Pastor Fábio, quer dizer que antes da volta de Jesus vai acontecer algo muito poderoso. Sim, e é esse algo muito poderoso que vai acontecer antes da volta de Jesus é que eu e você temos que estar atento, querido. Porque vai acontecer isso e eu e você podemos ficar sem entender o que está acontecendo. E isso nós chamamos de o rapto dos vencedores ou o rapto do filho varão. Entendeu? Quem são? São aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e cumpriram o seu propósito aqui na terra. Entendeu? Porque 90% das igrejas ainda hoje acham que pode perder a salvação. E salvação e reino é uma coisa totalmente diferente. Quem é salvo, salvo para sempre. Você não perde, não é impossível você perder sua salvação. Porém, o reino é pelo mérito, você precisa conquistar. O rapto é para os vencedores, aqueles que conquistaram. Então, olha só para você perceber. Mateus capítulo 24, versículo 36, 37, o Senhor vai mostrar, vai falar nitidamente o que vai acontecer antes do tempo, antes da volta de Jesus, ok? Presta atenção no que está escrito na palavra, ó. Mateus capítulo, vamos começar do 36, Mateus 24, 36, 37, 38, e pode colocar o 39 aí para nós também, Júnior. Ele diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Presta atenção. Por quê? Olha só. Porque como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé vai acontecer também agora nos dias da volta de Jesus, que todos nós estamos esperando. Então ele diz, a vinda do Filho do Homem. Aí ele diz no 38, porquanto, assim como nos dias anteriores o dilúvio. Essa palavra aí, anterior, se você puder marcar ela, marque ela, ó. Anterior, nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, tá? Ó, até o dia que Noé entrou na arca. Ok? Então, ele diz aqui, ó, claramente, ó, porque, porquanto, assim como nos dias anteriores o dilúvio, ele não está falando do dilúvio. Então, vamos lá, Noé representa os vencedores. A arca representa a Nova Jerusalém, onde nós vamos estar por 7 anos na boda de cordeiro. O dilúvio representa a volta de Cristo, ok? Que ele vai vir para julgar a terra. O dilúvio veio julgar a terra, ok? Que é o que nós chamamos de milênio, que no milênio será o tribunal de Cristo, ou o julgamento dos salvos. Aqueles que são salvos, porém não cumpriram o propósito, ok? Agora, o que é interessante aqui é que ele diz assim, essa parte aqui, irmão, que nós temos que destacar para você poder entender. Eu quero que você entenda e comparta comigo o texto e participa comigo no texto. Ele diz assim, ó, assim como nos dias anteriores o dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Irmão, não há pecado casar e dar-se casamento. Não há pecado comer e beber. O que o texto está dizendo é que eles viviam uma vida normal, porém, eles não estavam preocupados com o que Noé estava dizendo e não estavam preocupados com os sinais que Deus tinha dado através da boca de Noé. Aí no 39 ele diz assim, e não o perceberam até que veio o dilúvio. O dilúvio é a volta de Cristo. E os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem será no dilúvio. Porém, anterior ao dilúvio tem um acontecimento. Pastor, que acontecimento é esse? Vamos lá, querido. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis. Vamos comigo. Capítulo 7, versículo 4. Isso. 4 a 10. Olha só que interessante isso. Parece que o Face travou. Caiu aí, irmão? Não.
Caiu. Aqui não. Ah tá, voltou. Voltou? Aqui tá funcionando. Normal. Olha só que interessante. Amém, queridos? Voltamos, parece que caiu, mas voltou. Pronto. Aí o João já entrou, todo mundo entrando de novo. Beleza. Ó, o pastor Zenaldo aí com a gente, ó, lá de Cacoal. Olá, pastor Zenaldo, tudo bem? Seja bem-vindo aí, viu? Então, querido, ó, Gênesis capítulo 7, versículo 4 diz assim, ó. Lembra? Nos dias anteriores do dilúvio, tá? Anteriores, aconteceu algo maravilhoso, algo um acontecimento antes do dilúvio. É isso que nós vamos ensinar para você aqui, que está tudo a ver com aquilo que nós precisamos aprender e nos preparar. Ele diz assim, ó, por quê? Passando ainda 7 dias, ó, passados ainda 7 dias. Quer dizer, o que aconteceu antes do dilúvio? Passou-se 7 dias. Farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Versículo 10, ele diz assim, ó, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Vou voltar no 7:1, ele diz assim, ó, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Olha que interessante, querida, a Bíblia diz que Noé, o Senhor falou, Noé, entra na arca, você, a tua casa, os animais, eles entraram dentro da arca. Então, quer dizer, aconteceu algo antes do dilúvio. Qual? Eles entraram, eles foram raptados para dentro da arca. O Senhor colocou eles dentro da arca, ele foi e fechou a arca por fora. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 7, versículo 4 e 10, que passados 7 dias, então teve um acontecimento anterior ao dilúvio. 7 dias passaram, eles estavam presos dentro da arca, e ninguém, aqui no versículo Mateus 24, 38, diz que ninguém, 39, que ninguém percebeu, ninguém observou que tinha acontecido algo. O que? Noé tinha entrado na arca, estava lá preso dentro da arca já com os animais e não tinha chovido. Mas depois de 7 dias veio o dilúvio, a chuva. Esses 7 dias é o símbolo de 7 anos da grande tribulação. Então o que Deus está dizendo? Deus, eu sei que eu não falei sobre aqui a parábola da figueira, que já está em outra live, mas eu fiz questão de falar aqui por causa do rapto. Que antes que o Senhor Jesus volte, querido, para a terra, para o milênio, para reinar em Jerusalém, em Israel, vai acontecer algo poderoso, 7 anos antes da volta de Jesus. O que, pastor? O rapto dos vencedores. Quem é esses vencedores? Quem são eles? Então, esses 7 dias que Noé ficou dentro da arca, foi que ele foi raptado para dentro da arca. Nós entendemos, eu vou mostrar para você agora em Apocalipse, que eles, o filho varão, ou os vencedores, serão raptados, e nesses 7 anos da grande tribulação, ele ficará na boda do cordeiro, entendeu? Quem são os vencedores? São todos salvos? Toda a igreja vai ser arrebatada? Não, querido. Só serão arrebatados aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, mas que também cumpriram o propósito sobre a face da terra. O que quer dizer que é isso? Que terá muitos cristãos que aceitaram Jesus, mas que viveram até mesmo uma vida dentro da igreja, esteve na igreja, mas não cumpriram o propósito. Por isso que na Bíblia diz lá, no texto em Mateus, olha, porque, Senhor, mas em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, e o Senhor disse, apartai de mim, porque não vos conheço. Entendeu? Por quê? Porque eles fizeram muitas coisas para Deus, porém não fizeram aquilo que Deus queria. Olha só Romanos 8, 28, eu vou ler para você. Quem são os vencedores? São aqueles que estão lá em Romanos 8, 28. Deixa eu mostrar para você, ó. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Todo mundo para aqui. Daqueles que são chamados aqui é aqueles que são salvos, chamados segundo o seu propósito. Então, o vencedor é aquele que ele foi chamado, salvo, mas ele foi chamado para cumprir um propósito. Entendeu, querido? Então, esse propósito não é fazer muitas coisas e não é fazer poucas coisas, é fazer somente a vontade do Senhor. Entendeu, Jonathan? Você que é aí de São José dos Pinhares, lá da igreja do pastor Monteiro. Deus abençoe, meu filho. Então, o que acontece, querido? É importante nós entendermos isso,
porque está todo mundo preocupado com a volta de Cristo, lógico. Só que antes de Cristo voltar para a terra, a Bíblia diz que os vencedores vão encontrar Cristo nas nuvens. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, olha só, deixa eu ler para você aqui. A Bíblia diz, ó, deixa eu achar o texto. Mateus 24, 27 diz assim, porque assim como um relâmpago sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, será rápido, entendeu? Tem um texto que diz, como piscar de olho. Então, não poucos, ó, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o rapto dos vencedores será uma parte da igreja que será raptada num piscar de olho e poucos verão. Por isso que Noé, ele entrou na arca e ficou 7 dias dentro da arca, não choveu, mas também o povo que estava ali, lá no versículo 39, se você quiser marcar, ó, 39, Mateus 24, 39 diz assim, e não perceberam até que veio o dilúvio. Quer dizer, as pessoas só vão perceber, lembra que eu li lá no terceiro, que ele diz assim, ó, bendito é aquele que vem no nome do Senhor? Então, eles só vão perceber quando cair as águas, o dilúvio. Esse dilúvio aqui é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens, então o povo vai dizer, meu Deus, ele está voltando. Porém, estará atrás de Cristo, montado nos cavalos, nós que somos os vencedores, em nome de Jesus. Todos nós já estaremos lá na glória com ele 7 anos antes. Então, querido, qual que é a minha pergunta? Querido, você está se preparando para a volta de Jesus ou você está se preparando para subir no rapto com Cristo? Essa é a pergunta. Vocês estão aí? Alguém fala alguma coisa para mim. Você está se preparando para a volta de Jesus aqui para a terra ou você está se preparando para que você possa subir nas nuvens e encontrar com Cristo? Porque os vencedores vão subir e se encontrar com Cristo. Aí, o que vai acontecer é que no milênio, depois dos 7 anos da grande tribulação, Cristo vai voltar para a terra. Essa é a grande diferença. A diferença do rapto e do arrebatamento é que o rapto, os vencedores vão subir para a Nova Jerusalém e ficará 7 anos na boda do Cordeiro, voltando para a terra. Ok? O arrebatamento é Cristo descendo com os vencedores para a terra e ficará sobre a Nova Jerusalém. Entendeu? Essa é a grande diferença. E ele vai reinar com os vencedores 1000 anos sobre a terra. Ok, querido? Até aí você entendeu? Vamos ver quem é esses vencedores? Vamos aprender quem é os vencedores? Vamos lá? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Já nós voltamos aqui. Marca aí com o seu lacinho aí. Já nós voltamos para cá, tá? Já nós voltamos. Eu vou falar para você que eu quero falar do rapto hoje, né? Então vamos lá. Vamos lá para Apocalipse 12. Deixa eu... Apocalipse 12. Versículo 1, vai falar lá da mulher e o dragão, da igreja de Satanás. Amém? Vamos lá que eu vou mostrar para você quem é o filho varão, os vencedores, que serão arrebatados agora. Já está, a bateria está acabando aqui, meu. Isso. Pronto. Vamos lá, queridos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Tá? Vamos falar um pouquinho dos vencedores. Quem são esses vencedores? Quem são esses que vão subir 7 anos antes da volta de Jesus? Ok? A diferença do rapto e do arrebatamento é que o rapto é antes dos 7 anos da grande tribulação e o arrebatamento é no final dos 7 anos da grande tribulação. Ok? Então, no rapto dos vencedores, do filho varão, ao que vencer, no rapto desses vencedores, Cristo não vem para a terra raptar. Nós subiremos e encontraremos com ele nas nuvens. E ficaremos 7 anos com ele na boda do Cordeiro, como foi com Noé.
Noé entrou na arca, ficou 7 dias e aí que veio o dilúvio sobre a terra. O dilúvio é a volta de Cristo. Então Noé ficou preso 7 dias dentro da arca, fazendo o símbolo ou a simbologia ou a menção de 7 anos da grande tribulação. Ok, querido? Você entendeu até aí, né? Tá dando para você entender. Se estiver dando para você entender, diz um ok aí para mim, tá bom? Amém? Se tiver alguma pergunta, coloca aí, querido. Nós vamos respondendo assim que nós vamos lendo aqui, tá? Então, Apocalipse capítulo 12 diz assim, ó. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Esse sol é Cristo, Cristo na igreja, ok? E uma coroa de 12 estrelas representam os 12 apóstolos, entendeu? Sobre a sua cabeça, porque Cristo colocou os 12 apóstolos sobre a cabeça, ok? Então, versículo 2, estava grávida, essa mulher estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Algumas escatologias vão pregar que essa mulher é Maria, e esse filho que ela está grávida para dar à luz é Cristo. Mas nós vamos provar aqui que não é ele, não é Cristo, ok? E não é Maria. Essa mulher é a igreja, representa a igreja, e esse filho que ela está para dar à luz, que é um filho varão, representa os vencedores que estão dentro das 7 eras, ou 7 períodos da graça de Cristo, né, que são as 7 igrejas de Apocalipse. Então ele diz assim, ó, vamos lá, versículo 3. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Depois nós vamos falar sobre essa parte, ok? E a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Vê que é um filho varão, é um homem, né? É um filho varão, né? Olha só, versículo 5, aqui ele vai explicar. E deu à luz um filho homem, que há de reger as nações, esse filho homem há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado, o filho dessa mulher, que nós entendemos que a igreja foi arrebatado para Deus e para o seu trono, ok? Então olha só, a igreja, ela está grávida de quem? De um povo dentro da igreja. Dentro da igreja tem um povo, que alguns chamamos de remanescentes, outros chamamos daqueles que estão cumprindo o propósito. Nós chamamos de vencedores, aqueles que venceram as dores. E esse filho, ele foi arrebatado para o trono, quer dizer, o dragão não pôde tocar nele. Vou ler de novo para você, ó, lá no versículo 4. Ó, e diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, a mulher deu à luz um filho, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos ver quem é esse filho varão? Vai lá em Apocalipse capítulo 2, 27. Abra sua Bíblia lá. Capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 27, vai mostrar quem é esse filho varão, ok? Nós estamos falando aqui da igreja de Tiatira, é uma igreja, então Jesus está escrevendo uma igreja, então aqui é o próprio Cristo escrevendo uma carta para a igreja de Tiatira, para o anjo de Tiatira, e ele escreve dizendo assim, versículo 26, 27 e 28, vamos descobrir quem é o filho varão, quem é o vencedor. Ele diz assim, e ao que vencer, olha só, e ao vencedor, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, presta atenção, o que guardar as minhas obras, não são as obras de Cristo, são as obras que Cristo declarou sobre as nossas vidas. Ele diz, e ao que vencer, e guardar as minhas obras, porque tem muita gente dentro da igreja que aceitou Jesus, e está aí pregando e fazendo tanta coisa, mas talvez não é as obras que Cristo pediu para essa pessoa, não é os talentos que o Senhor deu para ele executar.
Ele está fazendo muita coisa, mas não está fazendo as obras que o Senhor pediu. Ele diz, e ao que vencer, que é o vencedor, aquele que vencer dentro dessa igreja de Tiatira, ao que vencer as tribulações, as dores que ela está passando aqui, depois você pode ler toda a carta de Tiatira, ou todas as 7 cartas, você vai estar, todas as 7 cartas estão falando de 7 eras, ou 7 períodos dentro da igreja, né? Desde Efésio, Pérgamos, Esmina, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, são as 7 igrejas, são 7 períodos que a igreja passou, são o que nós chamamos de períodos da graça. Dentro de cada período existiu certas provas, tribulações, dores que a igreja passou, e dentro dessas provas o Senhor guardou o que nós chamamos de os vencedores. Olha só para você ver, ele diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, e darei a estrela da manhã. Presta atenção, vou voltar lá no capítulo 12, e vou mostrar para você, ó. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, e com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E ao que vencer, ao vencedor, então filho varão é o mesmo vencedor aqui. E ele diz, e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, que nós estaremos reinando sobre as nações no milênio. E com vara de ferro regerá, e serão quebrantadas com vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então, querido, dentro da igreja, dentro dessa era, que hoje nós vivemos a era de Laodiceia, dentro da igreja, essa igreja está gerando os vencedores. E esses vencedores são representados por Noé, lá na arca, né? Lá na arca. Quando Noé entra na arca por 7 dias, e esse entrar na arca e Deus fechá-la por fora, significa o arrebatamento dos vencedores. Então qual que é a minha preocupação como pastor hoje? E eu estou te ensinando aqui, é esse grupo que está conosco aqui hoje, né? Aí está o nosso Rabi aí, o Macedo, né? Está com a gente também. Seja bem-vindo, Macedo. Tá? Sinta vontade aí para comentar aí, botar uns versículos para nós. Qual que é a minha preocupação como pastor, querido, na nossa geração, nessa geração que vivemos? É que muitos estão preocupados com a volta do Messias, com a volta do Yeshua HaMashiach. Mas nós deveríamos estar preocupados com esses 7 anos antes da volta dele, porque vai acontecer algo poderosíssimo que 90% ou mais da igreja não conhece o que vai acontecer. Então não vai existir um arrebatamento, vai existir 2, um rapto e um arrebatamento. O rapto esses vencedores serão tirados. Você viu aqui em Apocalipse 2 que ele diz, ó, e deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado, foi tirado para Deus e para o seu trono. Você está entendendo até aí, querido? Está entendendo até aí, querido? Eu espero que sim. Vamos continuar então, só para você entender aqui o contexto do que vai acontecer. Então, querido, esse rapto dos vencedores vai acontecer ali em Mateus, estava dizendo ali em Mateus, né, lá no Mateus 24, 34 em diante, fala 35, 36, 37, 38, fala da época de Noé. Ele diz, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, casavam-se, davam-se casamento. Então, esse anterior aí é o rapto. Agora, a Bíblia ela continua dizendo algumas coisas, só para me provar para você sobre, né, vou te dar um relato aqui do capítulo 12 de Apocalipse. Vai seguindo, eu não ia dizer agora, eu ia deixar para uma outra live, mas vou complementar. Versículo 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, porque esse tempo aqui é 3 anos e meio, ok? E houve batalha no céu. Então, existe 3 céus, queridos, 3 céus, né? Existe o eporâneo, existe, eu não vou lembrar o eporâneo, não vou lembrar os 3 nomes deles, mas existe o céu de Deus, os céus celestiais onde estão as hostes espirituais, principados e potestades, e o céu nosso cósmico que nós vemos. Então, a Nova Jerusalém está ainda no céu de Deus, e quando nós chegarmos lá com os vencedores em Cristo, essa
Nova Jerusalém, que a palavra de Apocalipse diz, ela vai descer do primeiro céu para o segundo céu, ela demora 3 anos e meio. E do segundo céu para o primeiro céu, ela demora mais 3 anos e meio, que é quando dará os 7 anos. E ali ela vai ficar estabelecida sobre a antiga Jerusalém. Então olha só que entre o primeiro céu e o terceiro céu tem o segundo céu, onde está as hostes espirituais, onde está a potestade, principado, Satanás. E a Bíblia diz assim, versículo 7, 12:7, Apocalipse 12:7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, que é Satanás, batalhava contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Olha só, presta atenção. E foi precipitado ao grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo, e foi-lhe precipitado na terra. No meado de 3 anos e meio, vai acontecer uma situação. Então, rápido dos vencedores, os vencedores subiram, começa os 7 anos da grande tribulação. Passado 3 anos e meio, o anticristo, aquele que há de subir, que já está entre nós já temos menção de quem é, esse anticristo, ele vai morrer, porque ele tem que se parecer com Cristo. Cristo morreu e ressuscitou, ele vai ter que morrer e ressuscitar. Qual que é o problema? O problema é que ele vai morrer e ele vai ressuscitar, porque Satanás, quando Miguel jogar ele para a terra, ele vai entrar no corpo do anticristo e ressuscitar o anticristo. Qual é o problema aqui? Por que vai existir 3 anos e meio de falsa paz? Ele vai morrer. Satanás será precipitado na terra, vai entrar nele e ele vai começar a perseguir a igreja, porque vai haver 3 anos e meio de grande perseguição ou de grande tribulação, que nós chamamos. Aonde ele vai estar matando a igreja e Deus derramando a sua ira sobre a terra. O que vai acontecer nesse período, querido? É que Cristo, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E a igreja sempre pregou que Jesus já voltou, que Jesus veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar. Esse aqui vai dizer, aquele Cristo não é Jesus, não é o Cristo que está em carne. O Cristo que está em carne sou eu. Ele vai dizer, por quê? Porque ele vai ressuscitar e vai ficar aqui. E a Bíblia diz que ele vai fazer, depois nós vamos ler no capítulo 13, que vai falar dele, que ele faz sinais, prodígio, faz maravilhas, e ele é o cara que vai trazer a paz. Então, você imagina, ele vai conseguir enganar a muitos, até o povo judeu será enganado por ele. O que quer dizer? Que se todo mundo crê que esse anticristo que está na terra, que agora Satanás está tendo dele, crê que ele é o Messias, então quer dizer que toda a igreja, todo o tempo a igreja estava mentindo para o povo. E aí vai haver a grande perseguição. Olha só, Fonse, graça e paz, pastor. Me tira uma dúvida em relação a essa disciplina dos justos no milênio, de acordo com o entendimento de Hebreus 9, 27. Ok, eu vou anotar aqui e já te passo o entendimento, tá bom? Olha lá, ó, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, tá? A salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Sabe, querido, aquelas igrejas que fica entrevistando o demônio em cima do púlpito e o demônio diz que é Lúcifer, seu Satanás e tal. Querido, isso é uma tremenda mentira. Você vai ver aqui que Satanás, ele está diante de Deus todos os dias, ó, o qual diante de Deus, versículo 10 de Apocalipse 12, o qual diante de Deus, do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, como aconteceu com a vida de Jó, que ele foi diante de Deus se apresentar, como aconteceu lá no livro, lá em Josué, do profeta Josué, que ele foi lá apresentar, que Josué estava com as suas vestes sujas, o Senhor trocou as suas vestes. Então, querido, o que acontece? Agora, olha o versículo 11, que os vencedores, e eles o venceram, ó, os vencedores, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vinda até a morte. Então, os vencedores são aqueles que vão negar a sua vida aqui. A Bíblia é bem clara, a Bíblia diz isso, muitos são chamados à salvação. Cristo nos deu a salvação gratuitamente, mas poucos são escolhidos. Agora, para reinar com Cristo no milênio e subir no rapto, nós precisamos o quê? Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, que é o nosso propósito, e seguir a Cristo, né? Cumprir o mesmo propósito que Cristo cumpriu, ok? Então ele diz aqui, ó, versículo 12, por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habita, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós,
e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, porque ele só tem mais 3 anos e meio da grande tribulação agora. Dos 7 anos, ele só tem mais 3 anos e meio. Nós, vencedores, não estaremos aqui, querido. Ok? 13. E quando o dragão viu que a mulher... Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. Ó, já não perseguiu o varão, o filho homem, porque o filho homem já foi arrebatado. Ele vai perseguir agora a mulher. A mulher é a igreja. São os salvos que aceitaram Jesus, não vão perder a sua salvação, pelo contrário, já são salvos e vão ter vida eterna, porém não cumpriram o propósito de Deus e vão ficar aqui para que o anticristo os persiga agora. Ok? E ele diz assim, ó. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, Caio, grande águia, para que voasse para o deserto no seu lugar, onde o sustentado por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo, fora da vista da serpente, um tempo. Tempos e a metade de um tempo são 3 anos e meio, ok? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio. Essa palavra, águas como um rio, a água aí representa a multidão, povos. Então o anticristo ele vai manipular os povos da nação para perseguir a igreja de Cristo e matar a igreja de Cristo, matar os judeus, porque os judeus não vão reconhecer ele mais como o Messias, porque no meio dos 3 anos e meio ele vai cessar a oblação e a libação, ele vai cessar os dízimos e as ofertas, ele não vai receber os dízimos e as ofertas dos judeus, e então os judeus vão dizer, olha, você não é Cristo, porque eles entendem que é propósito de Deus estar ofertando e dizimando na casa do Senhor, e ele não vai aceitar, aquilo que é santificado ao Senhor ele não pode receber, ok? Vamos lá, estou terminando essa parte só para concluir. 16, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Presta atenção, querido. Tem o testemunho de Jesus Cristo, ok? Só para você ver, vou te dar só mais um texto aqui para a gente voltar lá para Mateus, tá? Versículo 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar em cativo ou cativeiro, em cativeiro irá. Quer dizer, se eu for levar aqueles que ficaram na terra, quando o anticristo estiver perseguindo, se alguém te levar cativo, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, querido, muitos ficarão aqui, eu queria falar só do vencedor, da plenitude do tempo, do rapto. Então, olha só, nitidamente a Bíblia está dizendo aqui que os vencedores são aqueles que venceram as dores. Se você voltar lá em Apocalipse, eu vou dar só os textos para você. Ó, vamos começar. Apocalipse 1, versículo 7. Ele diz aqui, ó, quem é a igreja de Éfeso, a primeira igreja. Essa igreja, ela teve um período do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Ele diz assim, ó, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, darei de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, aquele que vencer as dores que passaram a igreja de Efésio no seu tempo. E aí cada igreja vai ter a sua... Deus se apresenta, depois Deus exorta ela, Deus aponta os seus erros, exorta, e depois Deus dá uma recompensa para essa igreja aos que vencer. Todas as 7 igrejas está escrito, e ao que vencer, darei de comer um maná escondido, uma pedra branca. Aí ele diz lá em cima, ao que vencer, que é o versículo 11, não receberá o dano da segunda morte. Aí a 4ª igreja, ele diz assim, e ao que vencer, que é o filho varão. A 5ª igreja, ele diz, e ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai. A 6ª igreja, e ao que vencer, e eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. A 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja do nosso tempo agora, que começou em 1844. Ele diz assim, e ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Entendeu, querido? Então, o vencedor é aquele que vai subir 7 anos antes da volta de Jesus. A minha pergunta, querido, é que por que a igreja, por que os povos nesse tempo,
por que os pastores, né, que nós temos muitos pastores no Brasil, não estão conseguindo entender isso aqui, e essa revelação não é nova, né? É importante que você entenda isso hoje, né? Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que dentro da igreja são os remanescentes, e é algo que vai acontecer 7 anos antes da volta de Jesus. Esse é o ponto central, amém? Olha, a Sirlene Moisés está conosco, né? O Kelly está conosco, seja bem-vinda, ok? Então, querida, a minha grande, o que eu queria ensinar para você nessa noite seria isso, ok? Que você pudesse explicar para nós, você pudesse receber, né? Aí, como foi nos dias de Noé, entendeu? Deixa eu só ver um texto aqui para mim compartilhar. Isso. Deixa eu ver aqui o texto. Já eu respondo o texto aí do Fonseca, tá? Vai dizendo alguma coisa aí, queridos. Ó, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Amém. Vamos lá, queridos. Vamos lá, vamos continuar. Quem é o vencedor? Vou passar para você quem é o vencedor. Volta lá para Mateus 24, ok? Volta lá para Mateus 24. Se vocês puderem voltar, Mateus 24. Isso mesmo, pastor, irmão Macedo, é isso mesmo. Esse versículo, como fica esse versículo? É isso mesmo. O Senhor vai nos constituir como reis e sacerdotes, mas não todos, não todos. Para o nosso Deus, Ele fez reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Esses aqui estão falando dos vencedores, esses que foram constituídos reis e sacerdotes. Uns foram salvos, mas nem todos estão cumprindo o propósito sobre a terra. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 24, vou falar agora quem são os vencedores dentro da palavra de Deus, tá? Nós estamos falando do rapto, quem será separado no rapto e vai subir no rapto? 7 anos antes da volta de Cristo. Cristo, quando Ele voltar, será o arrebatamento. 7 anos antes acontecerá o rapto, ok? Diz a Bíblia lá na parábola, capítulo 24, versículo 44, fala da parábola dos 2 servos. Presta atenção. Diz assim: por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém pensais. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Esse servo fiel e prudente são os vencedores, ok? São aqueles que subirão no rapto. Ele diz: a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos. São aqueles que estão constituídos sobre os seus servos. Então, eles são fiéis, por quê? Fiel porque ele está ouvindo a voz de Deus, ele entendeu o propósito de Deus e ele nunca parou, ele está ouvindo e cumprindo. E prudente porque ele nunca parou de fazer aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Por isso que ele é fiel e prudente. E o trabalho dele é estar sobre os seus servos, sobre algumas pessoas ou sobre uma pessoa. E a Bíblia diz que é dando o seu sustento nos seus tempos. Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim o quê? Em verdade vos digo, assim o quê? Fazendo assim, cuidando dos seus discípulos. Então, esse servo são aquelas pessoas. Quem são os vencedores, querido? Que nós estamos vendo através da palavra. São aqueles que estão envolvidos em cuidar de pessoas. É o servo fiel e prudente. É aquele que se dedica a cuidar de pessoas. Aquele que está cuidando, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito. Por quê? Porque tem muita gente na casa do Senhor que está atrás das mãos de Deus, está atrás somente das bênçãos, estão atrás de fazer
coisas, receber coisas de Deus. Não sabe que a graça é diferente da lei. A lei, eu precisava fazer algo para ter as bênçãos de Deus, como diz lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Né? Se eu ouvir a voz do Senhor e as ordens que Ele me dá hoje, então as bênçãos correrão e me alcançarão. Mas eu tinha que cumprir todas as ordenanças, todas as 10 leis e 613 preceitos da lei. Se eu não cumprisse, versículo 28, Deuteronômio 28, 15 diz que se eu não ouvir a voz do Senhor e as ordens que Ele me ordenava, se eu não cumprisse todas as ordens, então a maldição corria e me alcançaria. Quer dizer, todo homem antes de Cristo era maldito, ele não conseguia cumprir. Então o que acontece? Quando Cristo veio, Ele me trouxe a graça. A graça é um favor que eu não mereço, ou um favor imerecido. Nada que eu faça no mundo pode mudar o que eu sou para Deus, a minha salvação. A minha salvação ela é eterna. O Senhor me deu a salvação eterna. A partir do momento que eu aceitei Jesus, é um favor que eu não mereço. Porém, o que acontece, querido? Que o vencedor é aquele que está trabalhando para o reino de Deus, é aquele que está sempre trabalhando, é aquele que está fazendo aquilo que o seu Senhor pediu. Por exemplo, na parábola dos talentos, lá no versículo 14, 25, 14, vai dizer que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um. O que recebeu 5 multiplicou o seu talento. E ele diz, bendito, servo bom e fiel, entrai para o descanso que vos preparei desde a fundação do mundo. Para aquele que deu 1, ele escondeu o talento. Esse talento era a salvação dele. Se ele tinha que multiplicar pelo menos a salvação, mas ele escondeu. Então, só que a Bíblia diz que quando ele deu 5, 2 e 1, ele deu segundo cada um a sua capacidade. Ele nunca deu algo para nós que nós podemos fazer que não está de acordo com a nossa capacidade, querido. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, que o vencedor, aquele que vai subir no rapto, é aquele que é servo, fiel e prudente. Fiel porque sabe o que Deus pediu para que você possa fazer, servir a igreja, servir os irmãos, amar o seu próximo, estar dedicando na casa do Senhor, mas também é prudente porque nunca parou de fazer isso, independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, independente se as coisas acontecem ou não acontecem, independente se as pessoas te ofendem ou se as pessoas te agradecem, em todo o tempo você continua praticando a mesma coisa. Olha, nós entendemos, Fonseca, no seguinte, entendemos que o rapto, que todos aqueles que cumpriram o seu propósito, desde a fundação do mundo, 7 anos antes da volta de Jesus, será arrebatado. Todos que cumpriram o seu propósito, cumpriu o seu propósito aqui na terra, cumpriu aquilo, o servo fiel e prudente, cumpriu aquilo que o Senhor pediu, esse será arrebatado, né, desde a fundação do mundo, ok? Então ele será arrebatado, ok? Agora, todos aqueles que não foram, não cumpriram o seu propósito, será ressuscitado, os mortos serão ressuscitados no princípio do milênio, para passar pela disciplina do justo, ou o tribunal de Cristo. Existe 3 tribunais, o tribunal de Cristo, o tribunal das nações e o trono branco. Está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Esses são os 3 tribunais que nós podemos falar em outra live, nós podemos aprender em outra live junto. Vai deixando suas perguntas, querido, que eu vou respondendo, tá? Se eu não responder aqui agora, nós vamos respondendo assim que nós estivermos lendo o texto, a gente vai respondendo, ok? Vai deixando suas perguntas aí. Se você entendeu até agora, vai deixando suas dúvidas, nós vamos tentando responder assim que nós fomos... Isso, esses aqui, Fonseca, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9, 10 e 11, são aqueles que foram degolados, são aqueles que morreram por Cristo. Eles estão clamando sim. Esse aqui será o julgamento das nações. Todos aqueles que não foram bênção, todos aqueles que não deram um copo de água a um dos meus pequenininhos, não deram a mim. Então eles estão clamando pelo julgamento, pela justiça do Senhor. Ok? Será o julgamento das nações. Nós podemos falar numa próxima live. Ok? Vou dar um outro texto para você. Abre em 2 Tessalonicenses, mais um pouquinho dos vencedores, tá? Já estamos terminando essa live.
Aí eu vou estar respondendo todas as perguntas, ok? Segunda Tessalonicenses. Capítulo 2, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vai falar um pouquinho dos vencedores, tá? Mais um texto para você perceber. Olha lá. Vamos ler junto, tá? Capítulo 2, versículo 1 até o 12. Ele diz assim, ó. Lê comigo aí. Sim, pastor. Sim, irmão Macedo. Isso mesmo. O espírito do anticristo já está no mundo. Isso é verdade. Ele já está atuando, principalmente dentro das igrejas. Porque ele é contra tudo aquilo que se levanta, ele se levanta contra tudo aquilo que é Deus. João diz isso, né? Na sua carta. Porém, o anticristo físico ainda não está, ainda não se manifestou. Está para se manifestar. Eu acredito que por esse ano, o ano que vem, mais tardar aí, por esses anos, ele vai se manifestar ao mundo, né? Já toda nosso âmbito mundial já diz isso. Agora, o espírito do anticristo já está entre nós desde Cristo, né? Desde que tudo aquilo que se manifesta contra Cristo é do anticristo. Está correto? O senhor está falando corretamente. Perfeito. Muito obrigado pelo texto. Olha lá, aqui está falando do anticristo, tá? E vai falar dos vencedores também. Olha só. Ora, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Diz assim, ó. Ora, irmãos, rogai-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é da igreja de Tessalônica. Diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por epístola, por espírito, por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Né? Alguns estavam sendo perturbados em Tessalônica, ali porque alguns dizendo que Jesus já estava perto e tal. Então, Paulo, ele explica como será a volta de Jesus. Ele diz assim, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só que forte isso. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Estava dizendo, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Agora presta atenção no versículo 6. Assim, agora vos sabeis o que detém o anticristo. Por que o anticristo ainda não se manifestou? Agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Quer dizer, o espírito do anticristo já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é esse que vai ser tirado? E então será revelado o iníquo, né? Quando for tirado esse um, quem é esse um? O filho varão. Está em Apocalipse 12, 5 e Apocalipse 2, 27, que é o filho varão. Quando for tirado os vencedores, então então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda, e esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio e mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus os enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Ok? Então olha só,
Por que que o anticristo, fisicamente, o corpo ainda não se manifestou na nossa terra? Por quê? Porque os vencedores, eles têm a revelação dele. Então ele diz assim, quando esses que o retém for tirado, que é o rapto, então se manifestará o filho da iniquidade, ou o iníquo. Então os filhos varão, ou os vencedores, serão tirados antes que o anticristo se levante para governar a terra. Está entendendo aí, querido, sobre o rapto? Gabriela Montovani. É isso mesmo, Fonseca, Apocalipse 9, é isso mesmo. Serão raptados aqueles que não foram degolados. Mas esse texto aqui está falando dos 3 anos e meio da grande tribulação. Que aqueles que serão degolados serão salvos, que não receberão a marca do anticristo e não adorarão a sua imagem. Então eles foram degolados, foram mortos. E eles então reinarão com Cristo por 1000 anos, está escrito lá. Entendeu? Opa, claro, Edir, Macedo, com certeza, eu gostaria sim de conversar sobre esses 3 tempos, sim. 1260, que é 3 anos e meio, 538, 1700, sim senhor, com certeza, eu tenho muita vontade de conversar sim, aprender mais, né? Devemos aprender sim, isso mesmo, quando nós pudermos sentar para nós estudarmos isso aí vai ser top, estudar também Apocalipse 5:10 também. Vocês entenderam aí, queridos? Então é interessante nós guardarmos o nosso coração nesse tempo, é interessante nós entendermos o propósito de Deus sobre esse tempo, qual é o seu propósito, pelo qual Deus te chamou, né? Deus te chamou à salvação, mas Ele te convidou para reinar com Ele. Ele diz, ó, a salvação ela é de graça, mas o reino você tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, que é o propósito de Deus sobre a sua vida, e seguir a Cristo. Eu tenho visto muitas pessoas receberem a salvação. Tenho visto também muitas pessoas sofrerem tentando conquistar a salvação, sendo que a salvação é de graça, querido. Você precisa entender, a graça é um favor que eu não mereço. Precisamos tirar o jugo de cima das pessoas. Querer dizer para as pessoas que ela só é salva se elas fazer alguma coisa para Deus. Nós nunca vamos conseguir fazer nada para Deus porque nós não conseguimos. É o Espírito Santo que está dentro de nós que nos ajuda. É pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso é um dom de Deus. Dom é um dom irrevogável, é um dom de Deus. Amém, querido? É verdade. De 1 João 4:1, perfeito. Muitos falsos profetas saem pelo mundo, correto. Entendeu, queridos? Então, para terminar a nossa live, para mim orar por vocês, qual que era o meu interesse com essa live? Era criar aí no seu coração, uma vontade de entender sobre esse rapto e sobre esses vencedores. Uma vontade que você entendesse, Reinaldo que está aí conosco, você entendesse o seguinte, pastor, o que vai acontecer antes da volta de Jesus? O que vai acontecer? Qual é a situação que vai passar antes da volta de Jesus? Então, como diz lá, né, lá em Mateus 24:34, que diz, como foi nos dias de Noé, anteriores aos dias de Noé. Existia um acontecimento antes dos dias de Noé. Ele entrou na arca e ficou 7 dias dentro da arca. Esses 7 dias representam 7 anos da grande tribulação. Então, esse acontecimento, quando Noé entrou na arca, ali é o rapto dos vencedores para dentro da arca. A arca é a Nova Jerusalém, onde ficaremos 7 anos na boda do Cordeiro. Então, querido, se preocupe com isso, busque conhecimento, busque entender, sabe? Não perca as outras lives. Amanhã nós vamos estar trazendo outra coisa importante para nós. Compartilhe outra coisa para o seu conhecimento, seu entendimento, para estar te dando força, para que nesse tempo de tantas dores,
né, onde todos estão falando de morte, de peste, né, de quarentena, nós temos uma palavra de salvação, uma palavra de vida para você. Ok, querido? Então não pare, não perca esse tempo poderoso de Deus, já que você está em quarentena, você está em casa, nós não podemos estar saindo na rua, né? Tire esse tempo para você ler a palavra, para você estudar, para você meditar, para você aprender. Entre lá no nosso canal, ou aqui no nosso Face, busque as outras lives, escute elas, tá? Para que você possa tirar todo o seu conhecimento, você tirar as suas dúvidas, tá? Eu tenho 3 perguntas aí, vou estar respondendo elas agora, tá? Vou estar lendo e respondendo pessoalmente, mando pelo WhatsApp para cada um deles. Uma outra coisa aí, se alguém tiver algo para compartilhar conosco, igual o nosso Rabi aí, o Macedo, né? Que possa compartilhar conosco. Nós temos o maior prazer de aprender, temos que aprender, irmão. Aprender tudo, tá? Todas as coisas é bom para a nossa vida. Reter o que é bom, aquilo que realmente você vê que na palavra está confirmando com a palavra, com o Espírito, com a lei que está escrita no teu coração. E o restante nós vamos orando e pedindo revelação do Espírito Santo. Amém, queridos? Tá? Eu quero orar por vocês, né, que nós possamos estar preparados, querido. Eu vou ser sincero do meu coração. Tanto eu, a minha esposa, a nossa casa, a nossa igreja, estamos esperando Jesus, né? Estamos esperando o rápido dos vencedores, o quanto mais pronto, oxalá que seja, né? Esse ano, que seja agora, né? Com essa situação, que o rápido dos vencedores venha, que nós possamos subir com ele. Então esteja preparado. Não precisa de muito, querido. A Bíblia diz que nós precisamos ser fiel e prudente. A Bíblia diz que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. E cada um segundo a sua capacidade. Ele não vai pedir nada para mim e para você que não está dentro da sua capacidade, que ele não vai te capacitar para fazer isso. Ok, querido? Porque ele sabe e ele te conhece muito mais do que qualquer pessoa pelo Espírito Santo. Então esteja preparado, ore ao Senhor, Deus é conosco nesse tempo, Deus está guardando a sua família, a sua casa, mas não fique disperso aí, não fique vivendo a sua vida naturalmente, sem entender as profecias, sem entender os sinais que o Senhor está dando. Ok, querido? Quero te abençoar, queremos orar juntos, se você puder orar, eu quero orar pela sua família. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, nós entregamos essa palavra ao Espírito Santo, que Ele possa estar ministrando o nosso coração, que a verdade venha fluir em nós, que a verdade seja ministrada, que a graça do Senhor venha. Graça, um favor que eu não mereço. Eu não mereço todas essas coisas, eu não mereço a família que eu tenho, eu não mereço os filhos que eu tenho, eu não mereço a igreja que eu tenho, mas pela sua graça, porque o Senhor me justificou, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me remiu dos meus pecados, então eu tenho salvação eterna e eu tenho a oportunidade de reinar contigo. Por isso nos dá forças para cumprir, sermos servos fiéis e prudentes, nos dá força para ser aquelas virgens prudentes, que tem azeite na sua lamparina, que está preparando a esposa para o esposo. Muito obrigado, Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, nós sabemos que o anticristo não tem oportunidade de se levantar, mas assim que nós formos tirados, ele subirá ao trono e estará sobre essa terra 7 anos, até a volta de Cristo, juntamente conosco. Por isso, muito obrigado. Eu abençoo cada família, que a casa de cada um que está aí seja protegida pelo Senhor, que o mal não alcance a sua casa, mas que a graça do Senhor cubra com o teu sangue, como foi lá no Êxodo, que o sangue de Cristo esteja passado nos umbrais, na porta da sua casa, que a morte não passe na sua casa, mas que você seja salvo pelo Cordeiro. O Cordeiro é Cristo. Te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe vocês, tá? Lembrando, né, a Igreja do Amor, ela está, né, também de quarentena, então nós não teremos cultos presencial lá na igreja, não teremos pequenos grupos nas casas, mas nós teremos toda noite uma palavra aqui, tá, dos pastores, orando por você, vamos estar ministrando a ceia por aqui, e também teremos terça, quinta e domingo culto online, onde nós estaremos adorando ao Senhor e pregando uma palavra voltada para o nosso tempo, para o nosso coração. Eu abençoo cada irmão, aí o pastor Dário, abençoo aí o nosso Rabi
Macedo, muito obrigado por compartilhar com a gente esses textos de grande crescimento para nós. Obrigado ao Rinaldo, a Emiliane, a Grazi, o Fonseca, todos vocês que estão conosco, tá? E agora eu vou estar lendo as perguntas acima, estarei respondendo e mandando para o WhatsApp de cada um, né? Ou até mesmo respondendo aí nos comentários também, tá bom, querido? William, Deus abençoe, a Karen, tá? Emiliane, Deus abençoe, muito obrigado. Alessandra, todos vocês que estão conosco aí online, tá? Obrigado por compartilhar, por curtir aí, porque quanto mais a gente curte, mais compartilha, o Facebook envia para outras pessoas e outras pessoas podem estar aprendendo também. Amanhã nós vamos estar ministrando uma palavra sobre a graça, né? A graça de Deus sobre as nossas vidas, tá, querido? Não falte, esteja conosco aí. Se você estiver em casa, pare o seu tempo aí, 40 minutos para aprender com a gente, tá bom? Deus abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima live. Graça e paz, queridos. Desliga para mim, pastor. Desliga lá. Cutuca a mãe. Mãe. Graça e paz, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Na paz.